A Nike nasceu depois que Michael Jordan apareceu para o mundo. Isso é o que muita gente fala nos bastidores dos esportes, mas na verdade não é bem assim. O porquê muita gente fala que o Michael Jordan que levantou a Nike, né, é por conta de um tênis, o Air Jordan 1. E aí você me fala qual que você prefere, se é o preto e vermelho, o branco e preto, qual colorway você gosta mais, deixa aqui nos comentários. Ao contrário do que muita gente fala sobre a situação da Nike ser uma porcaria antes que o Michael Jordan fechasse com ela, eu trago aqui para vocês que não era bem assim que a banda tocava. A Nike já tinha uma presença em outros esportes, como atletismo, por exemplo. O problema é que a Nike tinha esse mercado, só que nesses esportes menores, vamos dizer assim, ó, eu tô fazendo muitas aspas aqui para falar de esportes menores, tá? O homem não entra em quadra desde 2003, né, como ele era um atleta profissional, e graças à sua mãe, e nesse vídeo eu vou te contar o porquê é graças à sua mãe, ele recebe muito bem, olhando pelo ponto de vista faturamento bruto, por cada tênis que é vendido pela Nike e, claro, pela Jordan Brand, que é a marca dele, que praticamente passa ali para frente o Air Jordan para consumidor final. Até porque isso é mais uma parceria em que a marca ganha muito mais do que o jogador. E a gente vai entender o porquê isso acontece nesse vídeo de hoje. Porque nesse vídeo eu vou te contar quanto que o Michael Jordan ganha por cada par de Air Jordan vendido, não importa se é 1, 2, 3, 4 ou sei lá, o 67, tô brincando, sei que não existe. Para que você conheça os valores reais de quanto ele ganha por cada Air Jordan vendido. Salve, eu sou o Marcos Santos, eu sou publicitário e sou apaixonado pelos esportes e você pode se inscrever aqui nesse canal para não perder nenhuma curiosidade, nenhuma polêmica e nenhuma história dos esportistas e dos esportes, né, já que eu falei sobre as duas últimas situações antes, pelo Brasil e pelo mundo. Michael Jeffrey Jordan foi um jogador de basquete que dominou a NBA nos anos 80 e até o fim dos anos 90, até porque a gente tira ali 2001, 2002, 2003, que foi um período meio obscuro na carreira do Michael Jordan, e isso é coisa para outro vídeo, vamos deixar assim. Só que isso é uma coisa que você já sabe. Outra coisa que você já sabe é que a Nike tem uma linha exclusiva de tênis para que possa ser utilizado o nome dele e, claro, ela arrecadar mais dinheiro com isso. Só que eu quero começar falando sobre algumas coisas que talvez você não saiba. Após ser draftado em 84 na terceira posição, draftado pelo Chicago Bulls, que hoje tá meio mortão, né, Bulls? Tá meio foda. Michael Jordan era considerado uma promessa. E por que eu tô começando contando essa parte pra você? Porque na época, assim como ainda é, a NBA levava muito, a NBA, as marcas levavam isso muito em consideração na hora de fechar um contrato, na hora de apostar em alguém para poder ser o nome da marca, ou ser uma peça importante ali para a marca. E assim como foi retratado no filme Air Jordan, a história por trás do logo, a Nike queria porque queria entrar em um grande mercado esportivo para realmente fazer com que o seu nome fizesse isso daqui, fosse lá para cima, fosse para a ponta da lista das pessoas na hora delas escolherem um tênis ou qualquer outra coisa relacionada ao esporte, e aí a gente pode levar para outros caminhos também. E nessa época, quando a Nike olhava para o mercado, não era exatamente o Michael Jordan que ela olhava para ser esse garoto propaganda. Na época, os nomes da NBA eram o genial Larry Bird, do Boston Celtics, e o ídolo do Oscar Schmidt, e o Magic Johnson, que acho que esse eu não preciso, né, apresentar para você quem foi o Magic Johnson. Só que os dois tinham um acordo com a Converse, que, diga-se de passagem, como diria o craque Neto, meio que obrigava o Michael Jordan a utilizar o Converse porque ela patrocinava a liga universitária na época em que o Michael Jordan também atuava. Mas lembra que eu disse que o Michael Jordan não era exatamente o que a Nike procurava? Isso mudou após um jogo. Restavam 15 segundos no relógio quando um jovem jogador da universidade acertou um arremesso de mid-range ali, da meia distância, que fez com que o seu time fosse campeão do esporte universitário, do basquete universitário. Você sabe quem era esse jogador? Ele mesmo. Mas essa bola que o Michael Jordan meteu lá no esporte universitário só surtiu um efeito 2 anos depois, quando Sonny Vaccaro, um dos grandes nomes da Nike na época, levou o nome de Michael Jordan para uma reunião quando eles estavam falando sobre entrar no mercado de basquete. E agora você vai entender por que ninguém queria o Michael Jordan como o garoto propaganda da Nike. Primeiro, porque ele ainda não competia na NBA. Segundo, porque Michael Jordan não tinha um título. Mesmo assim, quando Sonny Vaccaro levou o nome do Michael Jordan para a reunião que ele estava tendo com toda a equipe da Nike, ele deixou essa frase aqui que eu vou abrir aspas para ele falar aqui agora. Quando ele deu tiro, me convenci de que ele daria qualquer tiro no mundo. Sonny Vaccaro disse isso na reunião, quando ele tentava convencer que o Michael Jordan era o nome certo para a Nike alavancar suas vendas pelo mundo. Na época, muita gente dizia, e até mesmo os amigos do Sonny Vaccaro, falando que ele estava arriscando muito a carreira deles por utilizar e
levar o nome do Michael Jordan para uma reunião tão importante. Sonny Vaccaro, ele era tão importante, um insider tão importante para Nike nessa época, que depois, quando ele mudou para Adidas, ele foi responsável por fechar um contrato bem parecido, por atrair nada mais nada menos do que Kobe Bryant, mas essa é uma história que eu vou contar em outro. Em 1964, aos 24 anos, ele fundou o The Dapper Dan Handball Classic, o primeiro jogo nacional de basquete universitário do tipo All-Star. Só para você ter uma noção, esse foi um campeonato que durou até 2007 e apresentou alguns nomes como Moses Malone, LeBron James, Kevin Garnett, Kevin Love, Kobe Bryant, Patrick Ewing e Shaquille O'Neal. Ruim de nome, né? Campeonatinho fraco. O Sonny já deu algumas entrevistas falando que o Phil Knight, que é o maior nome da Nike, né, se a gente for olhar bem, nunca se sentiu confortável ao escutar o nome Michael Jordan. O que o Phil queria era pagar 2 milhões de dólares para um grupo de jogadores que os scouts da Nike já estavam dando aquela sondada, e para ele isso seria muito mais importante. Agora, você sabe o porquê que ele estava querendo fazer isso? Lembra a parte que eu falei que a NBA, assim como qualquer outro esporte hoje, é muito mais empresa, muito mais comércio, muito mais valor de marca do que qualquer outra coisa? Jordan tinha 21 anos, Jordan não era campeão da NBA, Jordan não tinha título da MVP, e aqui vai entrar o fator mais importante de tudo. O Jordan queria, porque queria fechar com a Adidas, o maior rival da Nike hoje. Na época não era nem rival da Nike, mas hoje é a maior rival da Nike. Só que, como eu falei pra você, eu sou publicitário, e uma coisa que eu aprendi com publicidade foi que toda grande marca, ou toda marca que quer ser grande, ela precisa começar a ter um grande produto. E aí você deve estar perguntando, Marcos, o que você está querendo dizer com isso? Vou explicar agora. Para Vaccaro, o produto sempre foi Michael Jordan. O tênis que foi desenvolvido para ele foi simples, nada mais, nada menos do que um pedacinho do que cada fã poderia ter ao adquirir esse produto. Ou seja, cada fã que adquirisse o tênis do Michael Jordan estava na cabeça dele adquirindo um pedacinho do Michael Jordan. E ele acreditava que o potencial do Michael ia fazer com que a Nike chegasse no topo da NBA. Mesmo na época, o basquete universitário não sendo tão assistido como ele é hoje, o fã de basquete já tinha certeza que o Michael Jordan seria um grande nome na liga profissional. E uma das coisas que potencializavam isso é que em 1984 o Michael Jordan já tinha jogado a Olimpíada de Los Angeles e ganhado ouro para a seleção americana. Eu só vou fazer um rápido disclaimer para falar para você por que a Adidas não fechou com o Michael Jordan nessa época. O medo que a Adidas tinha era de ficar conhecida como a marca que só servia para jogadores altos e dos pés grandes. Essa sim é uma das desculpas mais esfarrapadas que eu já escutei na minha vida em relação a fechar um patrocínio para um jogador profissional. Você já me escutou falando nesse vídeo que a Nike não queria o MJ e o MJ não queria a Nike. Então, como que esse negócio foi fechado? Primeiro, o Sonny, ele enquadrou o Michael Jordan e fez com que ele participasse de uma reunião com ele. E é isso que vai acontecer, Michael Jordan. Você vai participar de uma reunião. Tanto que dizem que na primeira reunião que o Vaccaro ele marcou, o Michael Jordan não foi. E os pais dele fizeram ele aparecer na segunda reunião, porque era uma coisa que ele julgava importante para ele. Escutar a proposta, vai escutar a proposta dele sim. O próprio Michael Jordan fala que a mãe dele falou: moleque, você vai nessa reunião porque a maior falta de educação é você não escutar quando alguém está interessado em, sei lá, comprar alguma coisa de você ou fechar alguma coisa com você. Então você vai. E Michael Jordan disse isso. Segundo, é porque Michael e seus pais, eles escutaram a proposta da Adidas, escutaram a proposta da Converse, mas a mãe do Michael Jordan ficou muito tentada e percebeu uma coisa muito importante, e aqui até uma dica de negociação. A Nike ofereceu uma personalização para o Michael Jordan e a Delores, ela percebeu o desespero da marca em fechar com o filho dela. Foi aí que ela falou, temos um negocinho aqui. Lembra que eu disse que a Delores, ela fez uma das maiores cartadas empresariais, vamos dizer assim, para poder fazer a Nike fechar com o filho dela? Quando eles foram para a reunião, a Nike ofereceu 2,5 milhões para o Michael Jordan, num contrato de 5 anos, e uma pequena participação na venda total dos pares vendidos. Perceba que é a venda total dos pares vendidos. Ela queria ficar com o valor que foi oferecido, os 2 milhões e meio por 5 anos. E ela soltou aquela frase famosa que só um tênis até o meu filho colocar os pés nele. O próprio Michael Jordan fala que se não fosse a mãe dele, a linha Air Jordan nem existiria. Se a Nike não tivesse aceitado isso, o Michael Jordan hoje seria o grande nome da Adidas ou da Converse, né? Então ele teria alavancado outra marca. A mãe do Michael Jordan tinha entendido que todas as marcas já tinham visto o valor no Michael Jordan. O que ela simplesmente fez foi pegar a mais desesperada e a menor do mercado para poder negociar um grande valor para que seu filho ficasse rico, vamos colocar logo em palavras. E só para fechar esse bloco, eu quero dizer que essa foi uma oferta inédita para a época, porque os maiores e os melhores jogadores ganhavam mais de 100 milhões de dólares.
Chegou a parte que a gente vai falar exclusivamente de valor, tá? O primeiro contrato com a Nike você já sabe, mas a Nike queria vender 3 milhões de dólares nos próximos 3 anos, ou seja, de 84 até 87. Só que você sabe quanto que a Nike vendeu nesses 3 anos? 126 milhões de dólares. E sabe qual que foi um ponto forte que fez a Nike vender isso também? A própria NBA, quando ela proibiu o Michael Jordan de usar um tênis preto e vermelho. Na época, a NBA tinha como um código de conduta que os jogadores utilizassem apenas tênis branco para que mantesse a liga de uma maneira mais uniforme, sabe assim? Bobeira, né? E cada jogo que o Michael Jordan entrava com o Air Jordan preto, branco e vermelho, ele era multado em 5 mil dólares. O que a Nike fez? Ela falou, Michael, entra, tá dando muito certo. Continua jogando que a gente vai cobrir esse valor pra você. Só pra você ter uma noção, a Nike chegou a fazer um comercial utilizando essa premissa, né, de que o tênis proibido da Nike pode mudar o seu patamar de jogo. Lógico que não foi isso, mas era algo parecido assim. Agora eu vou trazer para você o valor que o Michael Jordan já ganhou nas últimas décadas com o Air Jordan, tá? Estima-se que o Michael Jordan já ganhou 1,3 bilhão de dólares. No último ano, as vendas da marca atingiram 7 bilhões. Estima-se que o Michael Jordan receba de 4 a 5% desses 7 bilhões. Só para você ter uma noção, o Michael Jordan, nos 16 anos de carreira, estima-se que ele ganhou 94 milhões de dólares. Se somar todos os ganhos anuais de LeBron James, Stephen Curry, Antetokounmpo e Kevin Durant, equivale aos ganhos a cada ano do Michael Jordan. Agora só tá faltando de falar quanto que ele ganha por cada par de tênis vendido. E sim, existe essa conta. Michael ganha uma bagatela de 12 dólares por tênis. O valor que o tênis é vendido nos Estados Unidos, o Jordan mais caro que eu achei durante que eu estava escrevendo o roteiro para esse vídeo foi no valor de 220 dólares. E fazendo aquela conversão, né, propriamente dita, realmente dá ali um ganho de 5% por tênis. Agora você lembra que nesse vídeo eu falei que o produto é o Michael Jordan? Então, é por isso que ele se tornou bilionário. Porque se você acha que se não fosse o Michael Jordan, que tivesse, por exemplo, essa parceria com a Nike, você acha que ele teria se tornado bilionário? Se fosse um outro jogador que não tinha um nome, que não tinha a fama dele, teria se tornado bilionário? Provavelmente não. Claro que eu só tô falando da venda dos tênis, né? Só que também é válido eu explicar do porquê, por exemplo, a Nike lucra muito mais do que o Michael Jordan. Apesar do nome ser Air Jordan, que faz referência ao sobrenome dele, quem fabrica o tênis é a Nike, que precisa pagar os impostos, precisa pagar os funcionários, precisa ter uma logística entre todos os países. Por exemplo, uma logística aqui no Brasil, que é um país continental, é uma loucura. Os Estados Unidos, a mesma coisa. E eu acho válido trazer isso, porque de repente você achou que ele ganhava pouco, agora você sabe por que ele não tem uma parcela, vamos colocar assim, bem menor do que realmente a Nike lucra em cima do nome do tênis Air Jordan. Segundo a Forbes, a marca Jordan é estimada em 10 bilhões. E é por isso que, né, você percebeu que o Michael Jordan vende bem mais do que o Flamengo, que nem eu coloquei na thumb desse vídeo. Agora eu queria saber de você, se você já conhecia os valores que o Michael Jordan ganham pela venda do tênis Air Jordan. Deixa aqui nos comentários o que você achou desse valor e, cara, o que você achou dessa história de Air Jordan junto com o Michael Jordan que começou lá nos anos 80. Se você gostou desse vídeo, eu peço para que você se inscreva aqui no canal para não perder os próximos vídeos, que também vão ter mais vídeos aqui do Michael Jordan, e também para assistir o primeiro vídeo do canal onde eu contei a origem do Neymar Júnior, o nosso Neymar Júnior brasileiro. Peço também para que você deixe um like nesse vídeo para que eu entenda que esse conteúdo é relevante para você e, claro, para que ele chegue de uma maneira automática para outras pessoas e outras pessoas possam conhecer o meu trabalho aqui no YouTube. Peço também para que você me siga lá nas mídias sociais, Marcos V.O. Santos no Instagram, Marcos V.O. Santos 1 no TikTok, tem umzinho, você precisa acrescentar ali, que eu também compartilho conteúdo sobre fofoca, sobre tretas no esporte e, claro, sobre todos os esportistas no mundo, que nem eu falei pra você, tem origem aqui do canal do Neymar, então eu também compartilho isso lá nas mídias sociais. Recado dado, forte abraço e até o próximo vídeo.